O que significa Jesus ter vindo a este mundo? Qual o propósito principal e as razões pelas quais ele veio? Coisas que nós entendemos até aqui é que Jesus ele não faz acepção de pessoas. E o maior propósito que nós podemos entender pela Bíblia é que Jesus veio buscar e salvar aqueles que estavam perdidos. Você sabia que Jesus ele gostava de contar histórias? Você gosta de histórias? Você gosta mais de contá-las ou ouvi-las? Eu gosto de ouvir e gosto de contar. Jesus era um especialista em contar histórias. As histórias que Jesus contava são chamadas na Bíblia como parábolas. Não foi ele que inventou, viu? Mas Jesus era intrépido em contar parábolas. O que era uma parábola? Uma parábola é o ensino de verdades através de histórias. É simples assim. Você quer ensinar alguma verdade a respeito de algum assunto? Conta uma história. Baseado nisso, você pode, quem sabe, talvez até facilitar a compreensão dos outros. Jesus era um expert nisso. Tanto que quando ele contava as histórias, muitas das pessoas poderiam até dizer assim, menear a cabeça e dizer assim, é verdade aquilo que ele está falando. Jesus contou algumas histórias relacionadas à própria missão dele, que era salvar as pessoas, que era buscar os perdidos. Na Bíblia nós encontramos 3 parábolas bem interessantes. A parábola da ovelha perdida, a parábola da moeda perdida e a parábola do filho pródigo. Estas 3 parábolas encontram-se registradas no capítulo 15 de Lucas. Lucas, capítulo 15. Eu vou resumi-las, para nós podermos entender qual o significado e a razão pelas quais Jesus contou estas 3 parábolas. A primeira parábola, ela é muito conhecida porque fala a respeito da ovelha perdida. É mais, tem uma música que nós cantamos já no ano passado a respeito disso, não é verdade? Do aprisco, né? Sabe que Jesus ele diz assim, que um pastor ele tinha quantas ovelhas? 100 ovelhas. Isso mesmo. Dentro destas, uma se perde. O que o pastor faz? Ele coloca as 99 em segurança e vai buscar aquela que se perdeu. Não descansa até encontrar aquela ovelha. Quando o pastor a encontra, ele volta feliz, levando consigo a sua ovelha nos seus cuidados, levando no seu colo. Representa um grupo de pessoas. Representa aquelas pessoas que infelizmente um dia se perderam e não sabiam como voltar. Mas Jesus, como bom pastor, ele veio para poder buscar este grupo de pessoas. A segunda parábola conta de uma mulher que estava inquieta porque ela perdeu uma moeda dentro de casa. Uma dracma, para ser exatos. Esta dracma, ela tinha um grande valor. Normalmente, uma noiva, quando ela era entregue para casamento, ela recebia essa moeda, essa dracma, como um seguro de vida. Se o marido, por acaso, viesse morrer, então ela tinha essa dracma para assim poder se suster, para poder comprar alimento e enfim. Aquela mulher ela tinha perdido a dracma, tinha perdido aquela moeda dentro de casa. Como ela fez isso? Não sabemos. A questão é que quando ela começa a procurar, ela tem dificuldades em achá-la, mas ela a encontra aquela moeda que se perdeu. E quando ela encontra, a Bíblia diz que ela compartilha com alegria por ter encontrado a sua moeda. A moeda perdida, ela representa outro grupo de pessoas. Esta moeda, ela representa pessoas que infelizmente se perderam também, mas estando dentro de casa. Como assim? Pessoas que conheciam a respeito da verdade. Pessoas que conheciam a respeito de um Cristo, de um Jesus que vinha salvar, mas que infelizmente se tornaram indiferentes. Aqui neste grupo estão inclusos os fariseus, os escribas, os saduceus, os líderes religiosos daquela época que rejeitaram a Jesus, que crucificaram a Jesus. Na aula passada, nós vimos uma versão desta parábola, mas numa versão moderna. Lembram do vídeo que vocês narraram? Alguns até editaram, ficou muito show. Parabenizo aqueles que me enviaram os vídeos também. Sabe, gente, o pai tinha 2 filhos. O filho mais velho era o orgulho do pai. Por quê? Porque era o mais querido dentro de casa. Ele trabalhava, ajudava, porém não era
menos pecador do que o filho mais novo, daquele que saiu de casa. Sabe por quê? Porque ele também necessitava ser salvo. Você entenderá daqui a pouco. O filho mais novo, lembra da história? O filho mais novo chega diante do seu pai e diz para ele assim: pai, eu preciso que você me dê a parte que me corresponde. Eu preciso que você me dê a herança que me corresponde. Você sabia que na cultura bíblica, um pai, ele só poderia dividir a herança para com seus filhos quando este viesse morrer? É duro pensar um filho mais novo chegar e dizer para seu pai: me dá a herança. Sabe por quê? Porque era uma forma indelicada de estar dizendo para seu pai: pai, por que você não morre? Por que você não morre para eu poder ter a minha herança? A Bíblia diz que aquele pai divide os bens e entrega nas mãos daquele filho mais novo. É provável que talvez tenha tentado fazê-lo desistir desse propósito, mas a Bíblia nos diz que entrega a metade dos bens dele para aquele menino. Aquele menino sai e, como vocês conhecem a história, ele gasta todo o dinheiro que ele recebeu. Gasta todos os bens. Muitas pessoas, talvez, vendo as condições dele, terminam talvez até se aproveitando. Mas chega um momento que ele passa a viver numa miséria. A história conta que, não tendo nada para comer, ele se dispõe a trabalhar cuidando de porcos. Para a cultura judaica, a qual Jesus está inserida, um judeu não poderia lidar com porcos, porque para eles era um bicho imundo. Agora imagina a situação daquele rapaz. Ele não simplesmente agora ele cuida dos porcos, mas a Bíblia diz que ele sente vontade e desejo de comer da comida dos porcos. Naquele momento, naquela miséria que ele se encontra, sabe o que acontece com ele? Ele pensa, e ele lembra da família dele, lembra da casa dele, lembra do seu pai, e ele pensa da seguinte forma: na casa do meu pai eu tinha do bom e do melhor. Os servos do meu pai comem muito melhor do que isto. É nesse momento que ele decide voltar para casa. Não demora, levanta e vai, decide voltar para casa. E quando ele volta para casa, ele recebe uma surpresa muito grande. Sabe por quê? O pai poderia ter muitos motivos para rejeitá-lo, mas o pai estava na porta, esperando a chegada e a volta do filho. Antes que o filho chegasse em casa, a Bíblia diz que o pai sai ao seu encontro. Aquele filho se prostra diante do seu pai pedindo perdão, dizendo: pai, pequei contra ti e pequei contra Deus. Permite com que eu me torne um dos teus servos. Aquele pai, em sinal de misericórdia e amor, abraça seu filho, não o recrimina pelo que ele fez, entrega a seu filho um anel e cobre ele com uma capa, simbolizando o perdão do velho pai para este menino. A história do filho pródigo nos traz algumas lições muito importantes. A história do filho pródigo nos diz que Jesus ele veio salvar, sim, pessoas assim como este rapaz, que estavam dentro da casa do pai, eram felizes com tudo aquilo que eles tinham, mas que um dia decidiram conscientemente se afastar dele. Pessoas que um dia estavam dentro da casa de Deus, próximos de Deus, mas um dia decidiram virar as costas e viver a sua vida. Jesus veio também salvá-las. Jesus também veio buscá-las para salvá-las. O filho mais velho, quando soube que seu pai tinha feito isso, ele recriminou, dizendo: pai, eu nunca te pedi nada. Agora que teu filho volta, aquele que trouxe todo esse prejuízo, agora não só tu o recebes como se nada tivesse acontecido, mas agora tu fazes uma festa. Eu nunca te pedi isso. Sabe o que aquele velho pai diz para seu filho mais velho? Filho, eu sempre tenho você aqui comigo. Agora, este teu irmão que estava perdido, ele voltou. E é necessário que a gente se alegre com isso. O filho mais velho não compreendia por que razões o pai estava perdoando o menino. Porque ele também precisava de ser salvo.
Ele precisava entender de que a graça, o perdão, ele alcança todos. Lembras das 3 parábolas? A parábola da ovelha perdida, da moeda perdida e do filho que se perdeu. Meninos e meninas, estas 3 parábolas representam 3 grupos. Vamos lembrar? O primeiro grupo da ovelha perdida representa aquele tipo de pessoas que simplesmente se afastou e não sabia como voltar. A segunda parábola diz respeito à moeda perdida, pessoas que infelizmente não sabem que estão perdidas, porque a moeda não sabia que estava perdida. A ovelha sabia, mas a moeda não. A diferença da ovelha é que a ovelha não sabia como voltar. A moeda não sabe que está perdida e também não sabe como voltar. O filho pródigo é aquele jovem que se perde, mas se perde por iniciativa dele. Conscientemente ele está perdido porque é algo que ele decidiu. São 3 situações na vida das pessoas que podem estar acontecendo hoje. E eu quero te perguntar, em qual delas você se encontra? Será que porventura hoje você se encontra num desses 3 grupos? Que Deus te abençoe. Que Deus cuide muito de ti. E nunca esqueças, se um dia acontecer de você se encontrar na situação destas 3 parábolas, de uma destas 3, não esquece. Jesus veio salvar e buscar a todos aqueles que se perderam. Fica com Deus. Vamos continuar com a aula?